No vídeo de hoje eu trouxe uma prova da Banca Vunesp, uma prova bem recente, que foi realizada na cidade de Araçatuba, São Paulo, tá certo? É uma prova para professor de Educação Básica 1. A gente vai dividir em 3 vídeos a correção dessa prova, né? O uso dessa prova aí como um simulado, que é isso que a gente vai fazer, comentar ali as questões quando forem necessários comentários. E nessa primeira parte a gente vai trazer a correção de língua portuguesa. Na segunda parte da prova a gente traz a correção de matemática e no final a gente faz a correção aí, né, da parte de legislação, conteúdo específico da educação, tá bom? Então vamos lá, eu vou até fechar minha câmera aqui para ficar mais aberta a tela. Vamos para a primeira questão dessa prova aqui da Banca Vunesp, ó. Conhecimentos gerais, língua portuguesa. Vamos lá, ó. Leia o conto a seguir para responder as questões de números 1 a 13. O menino que escrevia versos. Ele escreve versos, apontou o filho como se entregasse criminoso na esquadra. O médico perguntou: há antecedentes na família? Desculpe, doutor? O médico explicou em pormenores. Dona Serafina respondeu que não. O pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página, lia motores, interpretava chaparias. Tratava-a bem, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Ela, hoje, até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias, para ela tinha sido lua de mel. O filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo, mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com verso. O filho confessou, sem pestanejar, a autoria do feito. O pai logo sentenciara. Havia que tirar o miúdo da escola. Aquilo era coisa de estudos a mais, perigosos, contágios, más companhias. Pois o rapaz, em vez de se lançar no esfrega-esfrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras e, pior ainda, escrevia versos. Que se passava? Mariquice intelectual? Ou carburador entupido, avarias dessas que a vida do homem fica em ponto morto? Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. O pai, conformado, exigiu que ele fosse examinado. O médico que faça revisão geral, parte mecânica e elétrica, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões, lhe espreitasse o nível do óleo. O que urgia era terminar com aquela vergonha familiar. Olhos baixos, o médico escutou tudo e aviava a receita. Com enfado, dirigiu-se ao menino. Dói-te alguma coisa? Dói-me a vida, doutor. A resposta o surpreendeu. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência? Sonhar. Serafina desferiu um tapa na nuca do filho. Não lembrava o que o pai lhe dissera sobre os sonhos? Que fosse sonhar longe, mas o filho reagiu. Longe por quê? Perto o sonho aleijaria alguém? O pai teria, sim, receio de sonho, e riu-se, acarinhando o braço da mãe. O médico estranhou o miúdo. Custava a crer, visto a idade. O menino exemplificaria os sonhos, mas o doutor interrompeu, dizendo que não tinha tempo e que ali não era uma clínica psiquiátrica. A mãe, desesperada, pediu que o doutor olhasse o caderninho dos versos, a ver se ali catava o motivo de tão grave distúrbio. Contrafeito. O médico aceitou e propôs que voltasse na próxima semana. Na semana seguinte, o médico sisudo perguntou ao menino se ele havia escrito mais versos. Isso que faço não é escrever, doutor. Estou, sim, a viver. Tenho este pedaço de vida, disse, apontando um novo caderninho. O médico chamou a mãe à parte, que aquilo era mais grave do que se poderia pensar. O menino carecia de internamento urgente. Ele assumiria as despesas.
o menino ficaria em sua clínica para o tratamento. Hoje, quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e tardes, ele se senta num recanto do quarto onde está internado o menino. Quem passa pode escutar a voz do filho do mecânico que vai lendo, verso a verso, o seu próprio coração. E o médico abreviando os silêncios. Não pare, meu filho. Continue lendo. Mia Couto, um menino que escrevia versos, adaptado. Então vamos para a questão de número 1. A partir da leitura do texto, é correto afirmar sobre os pais do menino que, letra A, o nascimento do filho foi planejado com muito amor, em local romântico, o que se confirma com a expressão o filho foi confeccionado. Pessoal, essa opção a gente já pode descartar, né? Ele não foi feito, né? Porque o confeccionado aqui, na verdade, significa feito. Então, ele não foi feito em local, né, romântico. Aqui mesmo fala que nesses namoros de unha suja, restos de combustíveis manchando o lençol, que o mesmo foi confeccionado, né? Então, tá errado. B. Dona Serafina não sabia o significado do termo antecedentes, por isso não pôde dar a resposta à pergunta feita pelo médico. Não é que ela não sabia, né? O texto traz um modo aqui de interpretação que ela não estava entendendo o contexto desses antecedentes. Por isso que diz aqui, né, que o médico explicou em pormenores. O médico foi mais específico sobre a questão ali do que ele queria dizer com antecedentes. Aí ela entendeu e respondeu para o médico o que ele precisava saber naquele momento, né? Letra C. Dona Serafina se comove ao lembrar da noite de núpcias, mas sente mágoa pela frase dita pelo marido, comparando seu cheiro ao óleo castrol. A gente vê que ela se comove sim a lembrar, né? A hora que ela lembra aí da frase, ela se comove, mas não, né, de maneira ruim, tá? Ela não se comove de maneira ruim. Ela não sente mágoa dessa frase. Pelo contrário, né? Ela se comove pensando que o que o marido quis dizer ao comparar o cheiro dela com o óleo castrol é que ela estava, né, com um cheiro bom, né? Porque era o jeito dele se expressar, de acordo com o sistema, com a cultura dele, né? Então ela não se sentiu magoada, não. Então também o gabarito não é a letra C. A letra D fala, o pai do menino insinuou que seu filho era avesso a relacionamento com mulheres. Comportamento esse que é confirmado por Dona Serafina. Pessoal, de certo modo, o pai do menino, ele insinua sim que ele estava avesso ali, de certo modo, né, a esse relacionamento com mulheres. Mas em nenhum momento a Dona Serafina confirma isso. Inclusive fala que a Dona Serafina defendeu o filho e os estudos, né? Então, só sobrou mesmo como gabarito da questão, ou para ser o gabarito dessa questão, a letra E. Mas vamos ler, né? O fato de seu filho não se relacionar com meninas era, para o pai, mais preocupante do que ele escrever verso. O que estava incomodando realmente o pai era essa questão. Então, aqui a letra E é o gabarito, tá? Vocês podem ver que aqui ele fala, né? O pai logo sentenciara. Havia que tirar o miúdo da escola porque, né, tinha aqui, quer ver, ó, essa parte aqui, ó, o filho, olha lá, mas eis que começaram a aparecer os bilhetes, né, olha lá, ó, aqui fala, ó, tá para baixo aqui de onde eu li, ó, o pai logo sentenciara, havia que tirar o miúdo da escola, aquilo era coisa de estudos, tal, pois o rapaz, em vez de se lançar no esfrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras e, pior ainda, escrevia versos. Então, quando ele fala em vez de se lançar no esfrega, significa que a preocupação dele não é com o menino escrever os versos em si, mas é com ele deixar, né, de se esfregar nas meninas ali, né, de acordo com a fala do pai, para escrever verso. Então, dá a impressão que se ele fizesse outra coisa também, mas não fosse ali ficar no esfrega com as meninas, também seria motivo para o pai levar ele no médico,
Tá? Então, por isso que, dentro do contexto, a letra E é a opção correta para responder essa questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. De acordo com o texto, a escola onde o menino estudava era vista com reservas pelo pai porque este, letra A, achava que ali havia estudos a mais e más companhias que causaram a grave doença do filho. A letra A já é o gabarito aqui da questão número 2, tá? A letra B fala, entendia que uma escola pública deveria estimular as relações interpessoais dos jovens. Em nenhum momento fala-se o que está aqui na letra B. C. Acreditava ao ensino o desenvolvimento intelectual do filho, que estava adiantado para a sua idade. Em nenhum momento menciona fala né, de adiantamento de idade ali do filho, né? Aliás, adiantamento de parte intelectual do filho em comparação com a idade. Tem um certo momento aqui que o médico, né, acha aquilo estranho devido à idade do menino, mas em nenhum momento, né, tem essa colocação aí, né, de que o menino estava adiantado para a sua idade, comparando ele com outros colegas. Letra D. Queria que o filho se equilibrasse intelectualmente e se desenvolvesse, o que a escola não permitia. Em nenhum momento também tem essa colocação ou esse tipo de colocação no texto. E a letra E, condenava os contágios perigosos do filho, que haviam lhe rendido séria doença contagiosa. Em nenhum momento fala-se de doença contagiosa, tá? Então, letra A é o gabarito aí da questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. A respeito do distúrbio apresentado pelo filho, o texto informa que, letra A mãe tinha ciência de que o caderno do menino poderia desvendar o mistério do grave distúrbio que o acometia e, a pedido do médico, ela o entregou para que ele fizesse o diagnóstico. Em nenhum momento o médico pede o caderno, que fala, a mãe desesperada pediu que o doutor olhasse o caderninho dos versos, né? A mãe que pediu. Em nenhum momento o médico pede para ela levar o caderno. Pelo contrário, né? Ele vai falar ali que ele não tem tempo, que é para levar numa clínica psiquiátrica, até anteriormente a essa frase. Letra B, vamos ver a B, O menino foi internado pelo médico em um grande hospital porque o caso requeria o acompanhamento médico em local onde houvesse maiores recursos. Não, tá? No próprio texto fala, né, que o menino tá internado lá no consultório, na clínica do médico, tá? Olha lá, ele assumiria, aqui fala que o médico assumiria as despesas, o menino ficaria em sua clínica para o tratamento. Tá? Não fala aqui que o menino, né, ficaria em um grande hospital. Vamos ver a letra C. No final do texto, o médico, juntando-se ao menino no quarto, leva a crer que ele teve paciência e apreciava a leitura feita pelo menino. Eis aqui o gabarito, tá? É isso mesmo. No final do texto, o médico ele junta-se, né, ao menino no quarto e isso leva ao leitor, ou melhor, isso leva o leitor a crer que ele teve paciência e apreciava a leitura feita pelo menino. Tanto que ele fala para o menino não parar, né? Continue lendo, continue lendo. Olha a letra D. A mãe e o pai do menino, que era um trabalhador ativo e exemplar, não possuíam dinheiro, mas pagaram a consulta com o psiquiatra. O médico não era psiquiatra, né? A gente vê aqui na descrição do texto, Olha lá, A mãe desesperada pediu que o doutor olhasse o caderninho dos versos, a ver se ali catava o motivo. Então ela pediu para o próprio médico que estava examinando ele, né? Ela não foi numa clínica psiquiátrica, ela não foi procurar um psiquiatra. Pelo menos é o que dá a impressão aqui. E também em nenhum momento fala que o pai era um trabalhador ativo e exemplar. Fala que ele era trabalhador sim, mas que ele tinha preguiça de ler também. Tá, pode até ser, mas de qualquer modo não tem nada, né, que vai fazer essa questão ficar... Que vai fazer essa opção ficar certa, porque o menino não foi numa consulta com um psiquiatra. Pelo menos é o que deu para entender ali no texto. E a letra E fala, o menino ficou doente porque não gostava de estudar. E fazer versos era a forma que ele tinha de fugir dos deveres da escola.
Em nenhum momento fala que ele ficou doente. São os pais que têm essa conclusão, o médico tem essa conclusão, mas em nenhum momento o menino ficou doente, né? Então a questão não pode trazer uma opção que fala que o menino estava doente, porque quem lê o texto percebe que era uma coisa ali do ponto de vista dos pais e até mesmo do médico, mas não era uma doença, né? E não tem nada falando também que ele não gostava de estudar. Então, gabarito letra C. Vamos agora para a questão de número 4. Leia os versos atribuídos ao menino. De que vale ter voz? Se só quando não falo é que me entendem. De que vale acordar? Se o que vivo é menos do que o que sonhei. Versos do menino que fazia verso. Em relação à mensagem que o texto transmite, o significado desses versos. Letra A. A confirma. Letra B. A nega. Letra C. A corrige. Letra D. A limita. Letra E. A contesta. Só o gabarito aqui, evidentemente, a letra A confirma, tá? Olha lá, ó. Em relação à mensagem que o texto transmite, o significado desses versos, a confirma. Tá? O que esse verso traz aqui, o que esses versos, né, na verdade, trazem aqui, confirma a mensagem que o texto que a gente leu mais acima quer passar. Questão de número 5. Com relação à atividade do menino de fazer versos, é correto afirmar que a resposta dada por ele à pergunta do médico, dói-te alguma coisa, causou surpresa ao médico, porque este julgava que o menino estava mentindo e sendo irônico. Não, em nenhum momento a gente percebe uma atitude do médico ali de pensar que o menino estava mentindo ou que ele era irônico. Em nenhum momento o médico tem essa presunção. B. O pai fica revoltado porque, para ele, esse comportamento punha em dúvida a sua masculinidade e a de seu filho. Não é bem explícito isso, né, que o texto traz. Tá? De um certo modo, ali meio oculto, pode até ser que seja, mas não está explícito no texto. Não dá para tirar essa conclusão apenas lendo o texto. A letra C fala o seguinte: a família sentia orgulho do filho e considerava essa atividade muito importante para o seu desenvolvimento intelectual. Longe disso, né, pessoal? Tá errado. D. Para o menino, era a forma que ele tinha de fugir da realidade que o cercava e de viver em um mundo próprio. Sim, a letra D é o gabarito. Tá? Isso era uma forma que ele tinha, sim, de fugir da realidade que o cercava e de viver em um mundo próprio dele. Tá certo. A letra E, né, fala, ó, a frase inicial da mãe, ele escreve versos, mostra sua admiração pelo filho que, desde tenra idade, já fazia poesia. Não, nada a ver, né? A frase, até pode ser que na hora que você vê a frase, a primeira vez, né, você vê o texto começando com essa frase, você pode até pensar que vai ser isso, né? Mas aí, conforme você lê, né, o que se segue ali no texto, você percebe que não, que em nenhum momento ela demonstra falar isso por admiração. Ela está espantada com isso e por isso que ela está numa consulta médica com o menino, né, achando que ele tem alguma coisa de errado. Então, realmente, o gabarito da questão número 5 é a letra D de dado. Vamos para a questão de número 6. Vamos lá. Para se expressar, o pai do menino usa expressões em sentido figurado, próprias de sua profissão, o que se comprova com um par de expressões em letra A, carburador entupido, o pai teria sim receio de sonho. A letra A vai estar errada porque, né, carburador entupido ele até usa, né, de modo a fazer ali um sentido figurado. Né, comparar o carburador com algum órgão que pudesse estar ali com algum problema, mas a segunda parte aqui, a segunda frase não tem nada a ver, né? O pai teria sim receio de sonho, já tira essa possibilidade da A ser o gabarito. B. O médico que faz a revisão geral, com enfado dirigiu o seu menino, também não, tá? A gente tem uma frase aqui que é essa primeira, ó, beleza, ela tá agindo
né, com sentido figurado. Mas a segunda frase já tira a possibilidade do B, ou melhor, da letra B ser o gabarito. C. Espreitasse o nível do óleo, também tá certo, mas aí vem aqui, ó, havia que tirar o menino da escola. Já não dá sentido figurado. D. Revisão geral, parte mecânica e elétrica. Sim, tá certo aqui, mas olha aqui, ó. E pior ainda, escrevia versos. Não, aqui não tem sentido figurado. Então a gente tem sentido figurado numa frase e não tem na outra. Isso acontece de A até D. Vamos ver aí. A vida do homem fica em ponto morto. Sentido figurado. Tá? Ele comparou o ponto morto do carro, né, que é não ir nem para frente nem para trás, ficar parado ali, com a vida, né, de uma pessoa. Então, tá usando sentido figurado. Calibrasse os pulmões. Aqui, ó, calibrasse os pulmões também é um jeito, tá em sentido figurado, tá? Então, duas frases aqui em sentido figurado. E aqui, né, na questão fala, né, para expressar o pai do menino, usa expressões em sentido figurado próprias de sua profissão, o que se comprova com um par de expressões aqui sim tem um par de expressões em sentido figurado que o homem usou, por isso o gabarito é a letra E, tá certo, pessoal? Vamos para a questão de número 7. Observe as passagens do texto. Apontou o filho como se entregasse, lá no segundo parágrafo. Tratava-a bem, mas a doçura mais requintada, lá no quinto parágrafo. O pai da criança nunca espreitara uma página, também lá no quinto parágrafo. Vamos ver aqui o que a questão quer, ó. As expressões destacadas expressam, no contexto em que se encontram, correta e, respectivamente, sentido de. Vamos ver aqui o que a gente tem de opção, ó. Conformidade, explicação e tempo. Apontou o filho como se entregasse. Não, não tem conformidade aqui, né? Porque é respectivamente. Então, esse como aqui não está relacionado à conformidade. Então, a gente já elimina a letra A por isso. Vamos ver a letra B, ó. Comparação, oposição e negação. Então, vamos lá, vamos confirmar aqui primeiro, ó. Comparação, ó. Apontou o filho como se entregasse. Então, quer dizer, esse como significa do mesmo modo, né? Ou seja, está fazendo sim uma comparação, tá? Está comparando o jeito, né, que ele apontou o filho. Então, ele apontou o filho do mesmo modo que ele estivesse ali entregando o filho, né? Não com palavras diretas, mas entregando o filho, né? Na verdade, foi a mãe que fez isso, tá? Então, é sim uma comparação. Então, esse como está no contexto de comparação. Vamos ver o outro, ó. Tratava bem, mas a doçura mais requintada. Então, esse mas aqui que é o assunto. E aí a gente vai ter que ver se ele é oposição. Mas, sim, está se opondo, né? Olha lá, tratava bem, mas, né? Ou seja, apesar disso, então tá sim com sentido de oposição. Então, até agora, está sendo a letra B. Vamos ver a última, ó. Negação. Não, né? Porque aqui eu falei de tempo. Apesar que, vamos ler, ó. O pai da criança nunca espreitava uma página. Se nunca, pode ser tempo. Mas se eu trocar aqui, olha para vocês verem, ó. Se eu trocar aqui, ó. O pai da criança não espreitara uma página. Né? Pode ser, pode dar o sentido também. Então pode ser sim que seja a letra B, né? Mas aqui a negação também não estaria tão errada. Mas vamos ver as outras opções, ó. Conclusão, não é. Tá? Já vou tirar a letra C, porque aqui na primeira palavra não é uma conclusão, e sim uma comparação, isso é certeza. A letra D, ó. Comparação, tá batendo, né? Concessão e tempo. Isso aqui gera dúvida, né? Concessão e tempo. Pode ser concessão e tempo, né? Mas eu vou falar para vocês que esse nunca tá mais para negação do que para tempo. Tá? E esse mas também tá mais para oposição do que para concessão. Essa questão, sim,
É um pouco difícil ali de responder, de acertar, né? Mas eu ainda fico com a letra B, tá? Vamos ver aí, ó, conformidade, não. Oposição pode ser aqui no mas e tempo pode ser sim no nunca, mas a conformidade não tem nada a ver. Aqui é sim, é comparação. Então, entre D e B, eu acabo ficando com a B mesmo, né? Que é o gabarito da questão. Mas é uma questão um pouquinho chata de fazer, de resolver, viu, pessoal? Se numa prova vocês marcam, por exemplo, a opção D, não é para vocês ficarem tristes se vocês errarem. É uma questão dessa, porque realmente é uma questão chatinha ali de interpretar. Essa aqui, sim, é uma questão que eu considerei difícil. Tá? Pode ser que para outras pessoas não seja. Para mim, eu achei um pouquinho difícil, sim. Mas o gabarito é a letra B, comparação, oposição e negação. Tá bom? Questão 8. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está reescrito nos parênteses de acordo com a norma padrão de emprego e colocação dos pronomes. Letra A. O pai da criança nunca espreitara uma página. Aí eu vou trocar esse espreitar uma página por espreitar a A. Já não existe isso aqui. Espreitar a A. A letra A não é. Havia que tirar o miúdo da escola. Aí eu vou ter que trocar por tirá-lo. Havia que tirá-lo da escola. Tirá-lo. Não existe tirá-lo, né? Havia que tirá-lo da escola. Então a letra B também não é. C. Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. Aí eu vou trocar por defendeu-o. Dona Serafina defendeu-o. Mas ela não está defendendo só o filho, ela tem que defender também os estudos. Então não pode ser defendeu-o no singular. Está errado. D. O médico que faça a revisão geral. Aí eu vou trocar por a faça. O médico que a faça. Aí sim, a frase fica certa. Vamos ver a letra E. E riu-se acarinhando o braço da mãe. E riu-se acarinhando-lhe. Não. Do jeito que está aqui vai estar errado. Então, gabarito da questão 8 é a letra D. O médico que a faça. Questão de número 9. Vamos lá, ó. Observe a frase. E o que fazes quando te assaltam essas dores? Alterando-se o tratamento para a terceira pessoa e colocando-se o verbo no tempo passado, tem-se corretamente. Letra A. E o que fazieis quando vos assaltavam essas dores? Não, pessoal, isso aqui está errado. Vamos ver a B, ó. E o que fazia quando lhe assaltavam essas dores? A B está certa, viu? A B já vai ser o gabarito. Mas vamos conferir aqui a letra C, ó. E o que fizeste quando te assaltavam essas dores? Está errado. E o que fará quando lhe assaltam essas dores? O que fará quando lhe assaltam essas dores, né? Tá pegando o futuro, mandando, falando do presente, aliás, jogando para o futuro, mas falando do presente, nada a ver, tá errado. Letra E. E o que fazias quando te assaltaram essas dores? E o que fazias se as dores estão assaltando? Aliás, não, na verdade até assaltou também, né? Mas, né, o que fazias quando te assaltaram? Não, letra B mesmo, tá? Olha lá, alterando-se o tratamento para a terceira pessoa e colocando-se, olha lá, o verbo no tempo passado. Tem que colocar o verbo no tempo passado. Tá aqui, ó, o único momento que o verbo está no tempo passado é aqui, ó. E o que fazia, né? Quando lhe assaltavam essas dores, né? Se o que fazias, não tá certo. Letra B mesmo, tá? Gabarito letra B de bola. Questão 10. Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Letra A. Nos antecedentes da família haviam vários poetas e poetistas. Não, tá errado isso aqui. Letra B. Nos momentos de namoro existia também confissões de amor.
Não. Tá errado. Vamos ver a letra C. Os olhos analíticos do médico têm a atenção voltada ao menino. Tá certo. Tá certo, tá? O que tá aqui reescreve a passagem do texto lá de acordo com a norma padrão e concordância verbal. Ok? Aqui na letra A não tem essa menção do jeito que está aqui no texto, na letra B também não tem essa menção. Vamos ver a letra D, só para tirar. Ó. A habilidade de fazer versos alimentavam os sonhos do menino. A habilidade, ó, a habilidade de fazer versos alimentava os sonhos do menino e não alimentava, então tá errado. E encontrava-se no caderninho do menino muitos versos elucidativos. Não, tá errado também, não tem isso lá no texto. Então, gabarito, letra C mesmo. Vamos ver aqui a questão de número 11. Observe as passagens do texto. O que urgia era terminar com aquela vergonha familiar. Com enfado, dirigiu-se ao menino. No contexto em que se encontram as palavras em destaque, tem como sinônimos correta e respectivamente, letra A, era pedido e contentamento. Nada a ver, não era pedido e contentamento, tá? Letra B, era requerido e júbilo. Não, nada a ver. Nada a ver. Letra C, era premente e tédio. A letra C é o gabarito. Era premente e tédio, tá? Ele estava com pressa, né? O marido, né? Tava com pressa. O pai do menino, o marido da Serafina, estava com pressa para que aquela vergonha familiar acabasse logo. E o médico, entediado com a situação, tá? Ele não estava afim daquela situação ali naquele momento. Ele se dirigiu ao menino, tá? Porque naquele momento específico, antes dele dar a possibilidade do menino ficar internado com ele mesmo ali na clínica, ele já estava pensando, ó, isso aqui não é para estar aqui, isso aqui é para ir tratar com um psiquiatra. Enfim, e também a gente não sabe qual que era a formação do médico, enfim, mas ele estava assim entediado naquele momento. Então, a letra C, o gabarito, era premente, né? Tinha que ser logo, resolver logo, e no caso do médico, tédio. Letra D, ó, era necessário e satisfação? Não. Era constrangedor e ofensa? Também não. Então, gabarito, letra C, assim como foi na questão de número 10. A questão de número 11 também é a letra C. Questão 12, vamos lá. Assinale a alternativa cuja frase construída a partir do texto está de acordo com a norma padrão de pontuação. Vamos lá, ó. O médico, bastante aborrecido, solicitou que voltassem na semana seguinte. Ó, tá errado, tá, pessoal? Isso aqui para mim já é mais fácil de resolver porque eu tô o tempo todo, né, escrevendo. Então, ó, o médico, bastante aborrecido, solicitou que voltassem na semana seguinte. Não tem vírgula aqui no solicitou, não. Tá sem vírgula. Então, a letra A não é. Letra B. Serafina, a mãe do menino, não concordava em tirar o filho da escola. Tá certinho. A letra B que vai ser o gabarito, porque, né, só se tiver duas respostas corretas. Vamos ver a C. O menino lia pausadamente. Aí, já tem uma vírgula aqui. Tinha que ser assim, ó. O menino lia pausadamente os versos. Não tinha que ter vírgula aqui também, ó. O menino lia pausadamente. Se não tivesse vírgula aqui, por exemplo, poderia ter essa vírgula aqui. Agora, tendo essa vírgula aqui, não poderia ter essa aqui. Então, a letra C já está errada. D. Contra a vontade, o médico guardou o caderninho de versos na gaveta. Tudo errado, né? Não tem que ter vírgula aqui, né? Porque ela tem que continuar. Contra a vontade. Podia até ter uma vírgula aqui no contra a vontade. Ó. Podia ser assim, ó, contra a vontade, vírgula. O médico guardou o caderninho de versos na gaveta. Mas aqui também não tinha que ter vírgula. Aqui também está errado. Então, está errado. Enfim. Letra E. A fim de ganhar tempo, o médico começou
Aí já tem uma vírgula aqui. Tinha que ter tido uma vírgula aqui, ó. A fim de ganhar tempo, vírgula. O médico começou a emitir a receita para o menino. Aí não ia ter que ter nenhuma vírgula a mais, tá? Era só uma vírgula aqui, ó. A fim de ganhar tempo, né? Aí aqui que era para ter uma vírgula, ó. A fim de ganhar tempo, o médico começou a emitir receita para o menino. Não tinha que ter vírgula na onde eles colocaram. Então, realmente, questão de número 12, opção B é a correta. Vamos para 13. Leia os versos atribuídos ao menino. De que vale ter voz, se só quando não falo é que me entendem? De que vale acordar, se o que vivo é menos do que eu sonhei? Aliás, se o que vivo é menos do que o que sonhei? Versos do menino que fazia versos. Vamos ver aqui, ó. Considerando esses versos, é correto afirmar que o eu lírico, letra A, fala excepcionalmente com alguém. B, gosta de se imaginar dormindo. C, costuma ficar sem voz. D, usa mais gestos que palavras. E, prefere a vida imaginária. Pessoal, o eu lírico aqui, né? O menino, no caso, ele prefere a vida imaginária. Tá? Aqui fica muito claro, ó. Do que vale ter voz? Se só quando não falo é que me entendem. Né? Só quando ele não fala é que dá para compreender que ele está sofrendo. De que vale acordar? Se o que vivo é menos do que o que sonhei. Então, né? Ele prefere a vida imaginária. Então, por isso que o gabarito é a letra E. Tá bom? Leia a tirinha para responder as questões de número 14 e 15. Qual é a sua pergunta, Calvin? Não é uma pergunta, e sim uma denúncia. Eu gostaria de dizer que a educação é o nosso melhor investimento no futuro e que é uma vergonha o salário pago aos nossos educadores. Muito bem. Quem mais não fez a lição de casa, levante a mão. Eu queria mesmo é que eles demitissem mais professores. 14. A fala de Calvin, no segundo quadrinho, evidencia que... Então, pessoal, é relacionado à fala do Calvin aqui, ó, no segundo quadrinho. Então, vamos lá, ó. A professora normalmente não dá oportunidades aos seus alunos para exporem seus pontos de vista sobre a educação e para tirarem suas dúvidas. Isso aqui está errado, né? Porque ela, inclusive, a hora que ele levantou a mão, ela deu oportunidade para ele fazer a pergunta ou mesmo fazer a afirmação dele. B. A denúncia feita com relação ao salário dos professores e à educação é bem sincera, o que se confirma com a fala do último quadrinho. Não, na verdade, no último quadrinho a gente tem a confirmação de que ele não estava sendo sincero. Isso aí fica muito evidente no último quadrinho. Ó. Deixa eu até diminuir um pouco mais o zoom aqui, porque dá para pegar parte ali dos quadrinhos e também a questão. C. A intenção dele em verbalizar uma opinião elogiosa à professora demonstra o quanto ele admira e valoriza. Não, pessoal, ficou bem claro que a intenção dele a fazer a bajular a professora era porque ele não tinha feito a lição. Então ele queria arrumar um meio de se safar por não ter feito a lição. Então ele ficou bajulando ali a professora, colocando essa situação. D. A opinião dada sobre a educação e o salário dos professores tem a intenção de comover a professora e não ser penalizado pela falta de tarefa. É exatamente o que eu acabei de dizer. Portanto, gabarito a letra D. E. Os caminhos da educação são discutidos frequentemente em sala de aula, com a supervisão da professora. Não, isso aqui não é verdade, até porque, apesar de ser um assunto importante, não é o que deve ser colocado ali como assunto principal ou comentado ali muitas vezes dentro de sala de aula. Questão 15. Leia o trecho a seguir. Calvin dirigiu-se
professora e pôs-se dizer o que achava da educação. Porém, solicitação da professora de que levantasse a mão quem não tivesse feito a lição. Calvin reagiu maldosamente. Pessoal, antes mesmo de ler aqui as opções, eu já vou tentar preencher aqui para já ir escolher, né, a opção correta. Ó. Calvin dirigiu-se, aí eu tenho a palavra professora. Né? É uma palavra feminina, e se eu colocar para aqui, vai ficar Calvin dirigiu-se para a professora e pôs. Então dá certo. Significa que aqui tem um crase. Tem uma crase, né? Então, o A aqui tem crase. E pôs-se dizer, né? É uma palavra, de certo modo, aí, masculina. Então, não vai ter crase. Então, aqui tem crase, aqui não. O que achava da educação. Porém, solicitação, uma palavra, né, feminina, e eu posso substituir por para, né, ó. Porque, ó, aí ficaria assim, ó, porém, para a solicitação da professora de que levantasse a mão quem não tivesse feito a lição, Calvin reagiu maldosamente, então daria certo. Então aqui é crase também. Então ficaria crase, o A e crase, tá? Aí ficaria assim, ó, Calvin dirigiu-se à professora e pôs-se a dizer o que achava da educação. Porém, à solicitação da professora de que levantasse a mão quem não tivesse feito a lição, Calvin reagiu maldosamente. Então, as lacunas devem ser preenchidas correta e respectivamente com A craseado, A sem crase e A craseado. Ou seja, letra A, tá? Porque a B, todas têm crase, então não é. Na C, a primeira não tem crase, então a gente já descarta. Na D também a primeira não tem crase, a gente já descarta. E na E, talvez a E que leve alguém a errar essa questão, viu, pessoal? Porque aqui mesmo na solicitação, né, se você não ler com bastante atenção a frase aqui, você pode acabar pondo um A sem crase. Mas o gabarito é mesmo a letra A, tá certo? Então é isso, muito obrigado por estarem aqui comigo no vídeo, tá certo? Deixa eu abrir a câmera aqui para falar um tchau, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Podem deixar críticas, comentários aqui embaixo, tá? E até a próxima parte aí da correção dessa nossa prova aqui da VUNESP. Valeu!